O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje nos fala do reino de Deus. O reino de Deus se constitui o tema central da pregação de Jesus. Jesus veio ao mundo com a missão de implantar o reino de Deus. E Jesus contou várias parábolas para ensinar a respeito do reino de Deus. Nós encontramos 8 parábolas contadas por Jesus para falar do reino. No Novo Testamento, nós encontramos 98 vezes reino de Deus ou reino dos céus, sem contar as vezes que fala apenas de reino. Então nós vemos que o reino de Deus é o tema central do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus conta em parábolas, ensina através de parábolas, para que o povo, seus ouvintes, possam entender. O povo esperava a vinda do reino de Deus. O povo esperava o Messias. E com o Messias, a implantação de um novo reino. E o povo esperava que o Messias finalmente fizesse do povo de Israel um reino forte, um reino poderoso, como foi o reino de Davi, como foi o reino de Salomão. Portanto, a ideia que eles tinham sobre o reino que o Messias viria implantar não é a mesma que Jesus tinha. Por isso Jesus procura fazer com que o povo entenda o significado do reino, em que consiste o reino que ele veio anunciar. Não é um reino temporal, não é um reino que se baseia no poder, na dominação, mas é um reino que é simplicidade, é humildade, é serviço, é amor, é justiça. E hoje ele nos ensina a respeito do reino através destas 2 pequenas parábolas que nós ouvimos. Jesus compara o reino de Deus com a semente de mostarda, que é jogada no chão, é semeada, ela pouco a pouco cresce, que é uma semente pequena, aparentemente insignificante, mas que se torna uma árvore frondosa, onde os pássaros podem fazer os seus ninhos, podem abrigar-se. O reino de Deus, portanto, é simplicidade, é humildade, não é poder, como eu já disse, não é dominação, não é uma imposição sobre as pessoas, mas é uma opção livre de cada um que ouve a respeito do reino, que o conhece e decide-se por ele.
Portanto, nós somos chamados a fazer parte desse reino, esse reino que Jesus veio anunciar e nos convida a fazer parte dele. Jesus, quando começou a anunciar o reino, chamou 12 apóstolos que começaram a anunciar junto com ele o reino. Depois enviou 72 discípulos. Pouco a pouco, o reino de Deus, anunciado por Jesus, foi crescendo até chegar entre nós. O reino de Deus começa dentro de cada pessoa, depois chega à sociedade, depois chega às nações, chega às diversas culturas e às diversas raças. Porque o reino de Deus é o reino para todas as pessoas. Este reino chegou até nós, este reino está espalhado no mundo inteiro. E começou de uma maneira muito simples e muito humilde. Assim são as coisas de Deus. Mas como dizia, o reino de Deus deve começar dentro de nós. E na medida em que nós crescemos, esse reino vai crescendo dentro de nós, nós vamos tomando consciência da nossa missão e da nossa vocação. Todos nós somos chamados a fazer parte e anunciar e testemunhar este reino. Cada um conforme a sua vocação, de acordo com a sua profissão e de acordo com a sua condição. Todos nós. Eu sou chamado a anunciar o reino de Deus, a testemunhar o reino de Deus, como sacerdote. Vocês, irmãos e irmãs, que são casados, são chamados a anunciar e testemunhar o reino de Deus, a começar na família de vocês, na responsabilidade da família, na educação dos filhos, na fidelidade um ao outro. As pessoas que trabalham segundo a sua profissão no ambiente onde exerce uma profissão, são chamados a testemunhar o reino de Deus, com alegria. A juventude, os jovens, como é bonito quando os jovens abraçam esta missão, abraçam de verdade a sua vocação de anunciar este reino. Como é eficaz o testemunho de um jovem, o jovem que está na universidade, o jovem que está na escola, o jovem que está no ambiente de diversão. Ele é chamado a testemunhar, e quando ele o faz, o seu testemunho é muito eficaz para chamar outros jovens. Eu diria que o testemunho de um jovem, quando vive realmente a sua fé, a sua vocação cristã, é mais eficaz do que eu como sacerdote no meio da juventude. Porque eles olham para alguém, um jovem como eles, a mesma idade, que faz as mesmas coisas que eles fazem, mas que tem o ideal, que procura viver os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é muito importante. É muito bonito quando vemos as pessoas que de uma certa idade dizem: eu não posso fazer outra coisa senão rezar. Às vezes eu pergunto para as pessoas: a senhora reza? Eu rezo. Normalmente são as senhoras de uma certa idade avançada. Eu rezo 3 terços por dia, eu rezo o rosário por dia. Isso é bonito, é aquilo que podem fazer. Estão anunciando o reino, estão testemunhando o reino com a sua fé, com a sua oração, porque estão sustentando aqueles que estão nas suas atividades missionárias, os seus filhos, os seus parentes que estão trabalhando, e eles estão anunciando, testemunhando, ajudando as pessoas através da sua oração. Então todos podem anunciar, todos podem testemunhar o reino de Deus. E é assim que o reino de Deus vai crescendo, na simplicidade, na humildade de cada pessoa que exerce uma função, que exerce um ministério com amor e com alegria. Portanto, todos nós devemos ser
testemunhas deste reino. O reino de Deus acontece onde as pessoas se dispõem a servir. Há tantas atividades na igreja, há tantas pastorais, há tantas formas de servir. E graças a Deus são muitas as pessoas que se dedicam aos irmãos nas diversas pastorais. O reino de Deus vai acontecendo assim, pouco a pouco. E assim nós, todos juntos, com o mesmo ideal, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, nós seremos capazes de fazer com que o reino de Deus aconteça entre nós. Porque Jesus, como já disse, veio para anunciar, para fazer com que todos nós pertencêssemos a esse reino. No reino de Deus, todos nós somos chamados a servir, a ter as mesmas atitudes de Jesus Cristo. Não estamos aqui para dominar, para mandar, para buscar o interesse pessoal, mas para servir ao Senhor e servir com alegria. Assim deve ser o nosso serviço. E Jesus conta outra parábola, faz uma outra comparação, dizendo que o reino de Deus é como fermento, que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Isto é, o poder do anúncio, o poder do testemunho, que é capaz de envolver outras pessoas. Nós podemos olhar o exemplo daquelas pessoas que fizeram obras conhecidas no mundo inteiro, que começou com uma pessoa apenas, mas que depois foi se multiplicando, foi crescendo e fez tanto bem. Olhemos, por exemplo, a obra da Madre Teresa de Calcutá, hoje espalhada no mundo inteiro. Começou com esta figura de mulher tão simples e tão humilde. Mas vejam quanto esta força da fé, esta força da humildade é capaz de penetrar, de chegar até os confins da terra. A obra da Irmã Dulce aqui no Brasil, e assim tantas obras nós poderíamos citar, são pessoas que abraçaram a causa do reino e se tornaram instrumentos de Deus. Cada um de nós pode fazer algo pelo reino de Deus. O importante é que nós, aquilo que fizermos, façamos com este espírito de doação, com muito amor, para Deus e para os nossos irmãos na fé. Estamos concluindo o mês missionário, o mês de outubro. Lembremos-nos sempre deste compromisso, desta nossa vocação, que é anunciar Jesus Cristo, ser testemunha para que o mundo creia e para que todos cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo e todos alcancem a salvação. É a missão da igreja, é a missão de cada um de nós, discípulos missionários de Jesus Cristo. Que Maria, a nossa mãe, aquela que por primeiro levou Jesus a Isabel, a casa de Isabel, nos ensine como nós devemos ser discípulos missionários, servindo ao Senhor, levando Jesus aos nossos irmãos, levando alegria, levando esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.